Boa noite. Vamos colocar em pé nesse momento. Sejam bem-vindos à casa do Senhor nessa noite. Amém? Amém. Você que está assistindo, que a graça e a misericórdia do Senhor possa estar te alcançando nessa noite. Que você seja abençoado. Amém? Vira para o teu irmão e fala assim: meu irmão, é um grande prazer te ver aqui nesta noite. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande, cante igreja, é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Aleluia. E agradecer a ti, Senhor. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Senhor, tu és grande, ó Pai, nessa noite, ó Pai. Nós declaramos, ó Pai, a tua soberania sobre nós, Senhor Jesus. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Tu és grande Deus, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, é o Senhor em quem levante tuas mãos nesse momento. Começa a declarar ao Senhor que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos, Senhor, queremos o teu nome engrandecer e te agradecer, ó Deus, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, ó Deus. Queremos o teu nome engrandecer e te agradecer, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Cante mais uma vez, queremos o teu nome engrandecer, ó Deus. Queremos o teu nome engrandecer
Diz, Senhor. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E céu, queremos o teu nome, nós te agradecemos, Deus, aleluia, e agradecer-te por tua obra em nós. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre todo. Diz, pois só tu és, pois só tu és, pois só tu és Deus eterno sobre todo. Mais uma vez, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Oh, oh, oh. Digno és de glória. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno és de glória E e louvores. levantemos, Levantamos nossas mãos, te adoramos. te adoramos, ó Diz, porque grande és tu. maravilhas fazes tu. Não há outro, Senhor. Não há outro igual a ti. Não há outro igual. Porque grande és tu. Maravilhas fazes tu. Oh, Não há outro igual a ti. não há outro igual a ti. E digno és. De glória e louvores. Levantamos nossas mãos, oh Senhor, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores, louvores. Levantamos nossas mãos, Senhor. Levante a tua mão agora, igreja, e cante. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há outro igual. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Igreja, não há outro igual ao nosso Deus. E não importa o que a gente faz, não importa o que a gente é, não importa o que a gente tem, o que eu tenho, o que você tem. Não importa se eu tenho saúde, se eu estou enfermo. Não há outro igual ao nosso Deus. Tudo que eu tenho que fazer, tudo que você tem que fazer nessa noite é crer. É crer nesse nome. É crer no nome de Jesus. Você crê no nome de Jesus nessa noite, igreja? Você crê no nome do Senhor Jesus nessa noite, igreja? Você crê no nome do Senhor nessa noite para um milagre, igreja? Você crê no nome do Senhor nessa noite para que Ele possa abrir portas para você nessa noite, igreja? Amém? 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 Porque grande és tu. Oh! Maravilhas fazes tu. Não
igreja, quero ouvir. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não, não há outro igual. Mais uma vez. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Aleluia. Mesmo sendo assim, Pobre pecador, Deus me ama. mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Como é bom, irmão, saber disso. Se eu estou fraco, Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto. Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, estou sempre de braços abertos pra Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, Se estou forte, se eu estou de pé, diz, Deus me ama. Se eu estou fraco, não importa, irmão. se estou fraco,
seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama, e seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos. Aleluia, Jesus. Como é bom saber disso. Que o Senhor está sempre de braços abertos para nós. Não quando nós estamos bem, não simplesmente quando acertamos, mas ainda quando erramos, falhamos, caímos, desobedecemos, pecamos. Porque o Senhor é um Deus imutável, o Senhor sempre estará de braços abertos para nos receber. Espírito Santo de Deus, que nada, ninguém consiga convencer-nos de que isso não é uma verdade plena e eterna e absoluta e final. Que nenhuma religião, que nenhuma doutrina, que nenhuma tradição venham tirar a certeza dos nossos corações que Deus é assim. Que Deus, Ele nos ama, aquele que nos ama, aquele que nos amou, e aquele que sempre vai nos amar, independente do que fizermos, independente do que somos ou formos, Deus nos ama. Jesus, Ele te ama, e Ele não muda. Talvez essa seja a verdade que você e eu mais precisamos ouvir e ter certeza nos nossos corações, que Ele nos ama. A Bíblia diz que Ele nos amou quando ainda éramos pecadores, e muito mais agora. Muito mais agora. Pastor, mas eu errei, eu também, meu irmão, eu erro, eu falho, eu desobedeço. Talvez o mais indesculpável aqui dentro dessa igreja seja eu, porque talvez seja eu que conheça mais a palavra. E às vezes que eu erro, e às vezes que eu falho, às vezes que eu desobedeço, eu encontro com esse Deus me esperando, sem acusação, sem restrição, sem condenação, porque Ele me ama. Espírito Santo de Deus, que nessa noite seja uma noite onde esse amor seja derramado de forma abundante em cada coração. Que a revelação e a grandeza e a suficiência desse amor sejam derramados em nossos corações, porque nós ainda vamos errar, nós ainda vamos cair, nós ainda vamos falhar, e Deus ainda vai nos amar, Deus ainda vai nos resgatar, Deus ainda vai nos entender, nos compreender, nos acolher. Espírito Santo, guia-nos nessa verdade nessa noite, para que saiamos daqui livres, libertos, apaixonados por Jesus. Oh Espírito Santo, nós te damos toda a honra e nós te damos toda a glória, porque é o Senhor que faz tudo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, onde não existe sombra nem variação de mudança. O Senhor é único, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito, o Senhor é fantástico. Jesus, Espírito Santo de Deus, que nessa noite seja a noite para você e para mim. E por isso eu te dou toda a honra, Jesus, porque só o Senhor pode fazer dessa noite a noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Glória a Deus, senta aí. Porque Deus tem coisas fantásticas para nós. Porque Ele é um Deus fantástico, maravilhoso. Ele é um Deus perfeito. Ele te ama. Ele me ama.
Ele nos ama. E nada, nós não podemos nada permitir que nada interfira, que nada nos impeça de ver Deus dessa forma. Nós não podemos permitir que ninguém, nenhuma circunstância, nenhuma doutrina, nenhuma palavra, nada, ninguém. Nós não podemos permitir que nada, nem ninguém, ofusque, a beleza desse amor de Deus, essa graça que é de graça, essa graça que nos alcança, essa graça que nos toma, essa graça que nós não merecíamos e nunca seríamos merecedores, mas essa graça nos amou e nos alcançou e tem mudado as nossas vidas. O que as pessoas precisam conhecer é isso, que Jesus, Ele nos ama. Pastor, mas se Jesus me ama, por que eu estou vivendo assim? Talvez você não conheça o amor de Deus. Eu não conheço o amor de Deus, tudo. Enquanto eu viver nessa terra, eu vou viver procurando conhecer o amor de Deus. Porque é o amor de Deus que faz toda a diferença. A Bíblia diz que Jesus, Ele foi nos dado para que nós vivêssemos por meio dEle. Deus, Ele não quer que você e eu vivamos por meio de nós mesmos, dos nossos esforços, das nossas obras, até mesmo da nossa obediência. Meu irmão, Deus tem me levado numa graça escandalosa, numa graça que é graça. Meu irmão, o que é dado não compete a mim. Não tem nada a ver comigo. A minha salvação e a minha vida nessa terra tem tudo a ver com Jesus Cristo. Eu não tenho adicionado mais nada à graça de Jesus, porque a graça de Jesus é suficiente. Porque a graça dele é suficiente. Paulo um dia chegou e falou: Deus, eu não dou conta mais. Deus, arranca esse espinho da minha carne. E a Bíblia diz que Paulo, não foi eu não, foi Paulo, o Paulo, pediu insistentemente 3 vezes que Deus afastasse dele aquele espinho na carne. E a resposta de Jesus, a resposta de Deus para ele foi assim: Paulo, a minha graça te basta. E não é assim, então a graça de Deus basta para você conviver e aceitar e se acomodar com esse empecilho, não. Quem já andou um tempo com a pedrinha no sapato, levanta a mão. Você anda, na hora que você sente que a pedrinha está no sapato, e às vezes não dá para tirar, você dá uma batidinha, você dá uma ajeitada, não é assim? Bateu, ajeitou, saiu do lado, aí você anda mais uns 2, 3 quarteirões, e de repente a pedrinha sai daquele lugar, e ela volta a incomodar, você para de novo, dá um chutinho daqui, um chutinho dali, e vamos embora. Deus não falou para Paulo: Paulo, acostume-se com o espinho na carne. Paulo, acomode-se com o espinho na carne. Deus falou para Paulo assim: Paulo, a minha graça é suficiente para você, por meio da graça, remover esse espinho da sua carne. Pastor, eu estou com um espinho lá na minha carne que chama minha esposa. Se você tratar ela com graça, você vai removê-la sem tirá-la de casa. Mas se for na lei, se for na pancada, se for no que acha, no que pensa, se for de acordo com o que o terapeuta, de acordo com o que o fulano, porque ele é estudioso, eu quero saber o que Jesus acha, o que Jesus pensa. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Essa palavra talvez seja uma das mais claras demonstrações do amor de Deus, da graça de Deus, da maneira com que Deus nos trata e da maneira que você e eu nós precisamos vê-lo. Lucas capítulo 15, verso 11 vai falar sobre a famosa parábola do filho pródigo. Parábola, o que é uma parábola? Parábola é uma história, não é uma história com H-I, é uma história com E. Era uma forma que Jesus usava para trazer, era uma situação natural que Jesus usava para trazer uma verdade espiritual. A parábola do filho. Filho. Quem que é filho? Filho é aquele que nasce. Nasce de alguém. Amém? Aqui não é a parábola da criatura. Aqui é a parábola do filho. Do filho pródigo. O que é pródigo? Pródigo não é o que volta. Pródigo é o esbanjador. É aquele filho que fez coisa errada. Como você e eu já fizemos coisas erradas conhecendo Deus. Quem já fez palhaçada com Deus, levanta a mão. Quem levantou é mentiroso.
Porque se você, uma única vez na vida, você pecou, você fez algo que desagradou a Deus. Quer a segunda chance? Quem já fez alguma palhaçada com Deus, levanta a mão. Aí já melhorou. Se eu der mais uma cutucada, levanta até os pés hoje. Bem, irmão, vamos lá. Lucas 15, verso 11 diz, continuou Jesus. Jesus estava falando sobre a ovelha perdida, sobre aquele que perdeu a dracma era uma moeda, e procura e vai até procurar, até achar. E ele fala assim, deixa eu continuar ensinando uma coisa para vocês, sobre o que é mais importante. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, sem regra nenhuma. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores, e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele, vamos parar aqui, depois a gente chega aqui, marca aí no versículo 20. Essa história fala de um pai com 2 filhos, o mais moço pede toda a parte da herança. Dá a minha parte, pai. É tão interessante que Deus deu. Não foi Deus não, pastor, foi o pai. Aqui está falando de um pai que significa que se assemelha muito ao nosso pai, o nosso Deus. Ele deu a parte dele. Ele deu a herança dele, falou assim, pode ir. Eu já vi pessoas falando assim, pastor, eu não sei por que Deus permite algumas coisas na minha vida ou na vida de algumas pessoas. Eu não sei por que Deus permite que coisas erradas deem certo. Eu não sei por que Deus permitiu que Adão e Eva eles pegassem e comessem do fruto da árvore da vida. Que comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não sei por que Deus permite, Deus poderia não permitir. Meu irmão, Deus, quando você foi criado, não que você se tornou um filho. Quando nós fomos criados, criaturas de Deus, formados pelas mãos dele, Deus nos dotou, ele nos deu o livre arbítrio, o poder de escolha, o poder de decisão para você e para mim fazermos o que nós bem quisermos. Se eu quiser pular de cabeça aqui nesse chão, eu pulo agora. Quem acredita nisso, levanta a mão. Não, pula você, eu não vou pular não. Você viu como é que você conhece o coração das ovelhas? Quer ver, não ver o pastor arrebentar a cara aqui? Meu irmão, para com isso. Coraçãozinho de serpente, né? Deus, por que Deus? Ele não impediu que Eva tomasse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, comesse e desse a Adão. E por que Deus não impediu a Adão de fazer isso? Porque eles sabiam muito bem o que Deus tinha para a vida deles e não queria isso. Eles desobedeceram a Deus. Eles descumpriram algo que Deus tinha falado para eles. Você acha que algum pai quer que o seu filho com 20 anos, pai, eu não quero mais viver com você? Você acha que essa é a vontade do pai? Pai, tchau. O meu único interesse em você não é o teu amor, não é o teu cuidado, não é o teu carinho, não é a tua palavra, não é o teu amor, não é nada. Eu quero só o que me pertence, dá o meu dinheiro, dá a minha herança aqui. Você acha que esse filho não sabia que essa não era a vontade do pai? Lógico que sabia. E por que o pai deu? Porque era direito dele. É direito seu, é direito meu, nós fazemos da nossa vida o que nós quisermos. Só que depois não adianta chegar, Deus, por que você deixou fazer isso? Porque você quis. Deus deixa tudo. Amém, irmão? Deus deixa as pessoas fazerem tudo o que elas quiserem. A conta vem depois. E nós vamos conhecer um traço do caráter de Deus aqui que às vezes nós não conhecemos. Esse filho pega a parte dele, vai embora, gasta tudo, rebenta com tudo e ferve com tudo e de repente começa, aí teve fome, porque quando, a Bíblia, eu gosto desse versículo aqui, diz assim, ó, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome.
E ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. Todas as vezes que nós nos afastamos, nós saímos da casa do Pai, não estou falando simplesmente deixar de frequentar uma igreja. Eu estou falando deixar de frequentar a presença de Deus. Deixar de frequentar a palavra, deixar de se alimentar da palavra, deixar de comer esse pão vivo que desceu do céu, deixar de beber dessa água que nos limpa, que nos purifica e que renova a nossa vida, que é o Espírito Santo. Quando nós nos afastamos da presença do Pai, porque nós queremos, você pode ter certeza de uma coisa, a necessidade virá. Vai ter necessidade de paz, vai ter necessidade de descanso, vai ter necessidade de rumo. Esse rapaz aqui começou a passar necessidade até material. A Bíblia tem um versículo que Davi fala assim, ó, eu nunca vi um justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. As pessoas hoje, um evangelho que está sendo pregado, parece que todo mundo é para andar de Ferrari, de helicóptero, morar numa casa de 5 milhões. O evangelho não é esse. Porque tem pessoas que se tiver uma condição dessa, financeira, até sai de perto de Deus. Tem pessoas que se chegarem nesse lugar, vão até, sabe, eles vão se perder nesse lugar. Foi ontem ou hoje eu estava conversando com o Genivaldo uma coisa interessante. Parece que o evangelho está sendo pregado hoje, todos têm que ser empresários muito bem sucedidos. Se todos forem empresários, cadê os funcionários? Amém? Paulo fala assim, ó, se todo o corpo for olho, cadê a boca, cadê o nariz? Todo mundo vive só por causa do olho. Tem gente que é cego, mas vive. Ele não vive sem o coração. Ele não vive sem membros, sem órgãos internos. Tem gente que vive sem um dedo. Nós tivemos, por último, aí um metalúrgico que foi presidente da República sem um dedo. Pastor, meu irmão, se você gostou, não gostou, não tem problema nenhum. Ele chegou lá. Os meios, como? Nós não estamos falando disso. O que eu quero que você entenda é o seguinte, não se desvalorize, não se desmereça. Ah, eu sou um funcionário, seja o melhor funcionário que existe, meu irmão. A nossa vida não é essa vida da terra. Enquanto você achar que a tua vida inteira resume-se a 70, 80 anos, você vai se agregar a cidadãos dessa terra, você vai ter valores dessa terra, você vai usar princípios dessa terra, você vai usar ferramentas dessa terra, de inveja, de mentira, de passar os outros para trás, de dar a volta por cima, de fazer qualquer coisa para assumir uma posição, para chegar num lugar. Eu estou falando de um extremo. Qual que é o outro extremo? Ah, não, eu vou continuar sendo sempre essa pessoa, esse humildezinho, esse pobrezinho, é o outro extremo. Existe um ponto de equilíbrio. Seja satisfeito aonde você está hoje. Porque se você estiver satisfeito onde você está hoje, e o dia de amanhã, se não mudar, você está satisfeito. E daqui um ano, se não mudar, você está satisfeito. E daqui 2 anos, daqui 2 anos mudou. Mas eu vivi 1 ano, eu vivi 2 anos bem. Tem gente que vive assim, o dia que eu casar, eu vou estar realizado. O dia que eu tiver um filho, eu vou estar realizado. O dia que eu tiver dinheiro, que eu comprar um carro, que eu tiver minha casa, meu irmão, aí você vai passar a vida inteira esperando esse dia, você vai passar a vida inteira infeliz. O dia que eu tiver minha empresa, porque eu não quero ser trabalhador, eu não quero ser funcionário, eu não quero mais nada disso, e vai passar a vida inteira. E às vezes não vai chegar lá. Você está entendendo? Esse rapaz aqui, ele era insatisfeito. Ele estava na casa do pai, ele estava insatisfeito. E ele achou que a satisfação dele seria viver longe da casa do pai. Ele achou que a satisfação dele resumia-se em dinheiro e fazer da vida dele o que ele quisesse. Faça. Eu quero te dizer algo, enquanto eu fiz da minha vida o que eu quis, eu me dei mal. Com 28 para 29 anos, eu já falei e falo de novo. Eu olhei para o espelho, apontei o dedo e falei assim, rapazinho, você se lascou. Você deu errado. Os teus planos, os teus projetos foram frustrados. Eu tinha pego a minha herança. Eu tinha pego a minha autonomia. Eu tinha pego a minha independência. E eu fui viver minha vida do jeito que eu achava. E eu comecei a passar necessidade. Eu comecei a viver como o mundo vivia. E quando nós começamos a viver como o mundo vive, o nosso lugar é esse daqui, ó. Ali desejava, e ele começou a viver aqui. Foi guardar os porcos. Por que a Bíblia não falou que foi guardar um bezerro, foi guardar porcos? Porque para o povo judeu, o porco era um animal imundo. Todas as vezes que você e eu
nós deixamos de andar com Deus, nós deixamos a palavra, e nós, não, eu vou viver do jeito que eu quero. A decadência, é um degrau de cada vez, e ela vai só indo mais para baixo. Cada dia mais para baixo. Cada dia pior. E a necessidade vem, aí dá um jeito, não, eu vou me agregar nesse cara aqui, eu vou juntar com esse cara aqui que é da terra, esse cara que não anda segundo a palavra, eu vou juntar com ele que anda na terra, e aí e o final dele, Deixa eu te ensinar uma coisa. O mundo é mau. Amém? O mundo é mau. As pessoas sem Deus são pessoas más. O mundo é invejoso, o mundo é duro, o mundo nos trata segundo uma aparência. O mundo, quem tem, quem não tem, não é nada. O mundo é assim. Eu quero que você saia do mundo. Eu quero que você venha viver perto desse evangelho. Não é dentro de Sal da Terra, não é numa religiosidade. Eu quero que você viva perto do Pai. Você pode não ter tudo que o seu coração deseja, mas você nunca vai passar necessidade, eu te garanto isso. Garante, pastor? Garanto, porque a palavra me garante isso. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu sou um cara realizado e satisfeito. Deus quer que você viva satisfeito. Paulo, ele usa um exemplo bem assim: tendo o que comer ou com o que vestir, estejais satisfeitos. Não, mas eu quero comer, eu quero vestir, eu quero viajar, eu quero casa, eu quero emprego, eu quero. Vai passar a vida inteira procurando isso. E o dia que encontrar isso, vai entender que aquilo ali não traz felicidade. Esse cidadão, ele pegou tudo que era direito dele. Pegou a independência dele, pegou o dinheiro dele e foi viver do jeito que ele queria. E depois de ele ter tido isso, qual foi o resultado dele? Vivendo na pior condição do mundo. Um filho. E a Bíblia diz que ele falou assim: o que eu estou fazendo aqui? E ele caiu em si e falou assim: não, Deus não tem isso para mim. E ele fala assim: o meu pai, os trabalhadores do meu pai, os servos do meu pai, eles têm pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome, vivendo igual quando falou que ele estava cuidando dos porcos, comendo, ele estava comendo a mesma comida da criatura, ele estava vivendo como uma criatura, ele estava vivendo como um imundo, ele estava vivendo como uma pessoa que não conhece Deus. Meu irmão, você conhece Deus? Então não se permita viver como uma pessoa que não conhece Deus. Você acha que eu não tenho necessidade? Tenho. E o dia que eu tenho necessidade, eu corro na palavra e falo assim: Pai, a tua palavra tem eu creio nessa palavra aqui, eu vou ficar em cima dessa palavra aqui. E a necessidade, depois ela vai sendo suprida, porque Paulo disse: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Amém? Esse caboclo entendeu isso, falou assim: eu vou voltar para a casa do meu pai, eu não vou ficar dando murro em ponta de faca mais não, eu não vou ficar ralando mais não. E ele foi, levantar-me-ei, versículo 20, levantando-se foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai disse, porém, aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde nele um anel no dedo e sandálias nos pés, e trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Meu irmão, essa era a história desse filho, essa era a história talvez sua, talvez minha, que nós por voluntariamente nos afastamos de Deus, e fomos lá e vivemos uma vida errada, uma vida bagunçada. A Bíblia diz que esse rapaz, um dia ele falou assim: eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar para o meu pai, porque lá na casa do meu pai, os trabalhadores têm pão com fartura. Os servos do meu pai, eles estão vivendo melhor do que eu como filho. E aí a Bíblia diz que quando ele voltou, o pai, eu amo isso daqui, vinha ele ainda longe quando o pai o avistou, e o pai que correu para ele. Eu quero falar para você, talvez que esteja meio afastado de Deus, talvez você que esteja envolvido com alguma coisa dessa terra, e você não está satisfeito.
Eu quero te falar que Deus, Ele te ama. Que Ele não vai te tratar e Ele nunca vai me tratar conforme os meus erros. Será que nós conhecemos esse Deus? Que nos ama do jeito que nós somos, do jeito que nós estamos. Você já imaginou o cheiro agradável desse jovem? Vivendo no meio dos porcos, comendo comida dos porcos, vivendo num deserto, vivendo num trem mais inóspito do mundo. E ele volta, e o pai vê ele lá de longe. Talvez toda tarde o pai parava, ia lá para a sacada da fazenda dele, ficava olhando lá no fundo da estrada, lá na porteira. Será que meu filho volta hoje? Será que meu filho está voltando hoje? E a Bíblia diz que um dia o pai viu o filho voltando. E a Bíblia diz que o pai correu, e o pai abraçou, e o pai beijou, e o pai acolheu ele. Esse é o amor de Deus. Será que nós conhecemos esse amor de Deus? Vamos dar mais um passo para nós aqui. E quando nós vemos as pessoas que estão vivendo dessa forma, qual tem sido a nossa reação diante deles? Nossa, o fulano, você ficou sabendo, pastor? Então eu estou sabendo, meu irmão. Estou sabendo. Você está esperando as pessoas voltarem para os braços do Pai? Ou será que nós estamos gostando de ver pessoas ralarem na vida? Você foi chamado para ser um salvador de vidas. Jesus em você salvar vidas. E nós não vamos salvar vidas, nós não vamos encontrar ninguém apontando o dedo. Ó, você está fazendo isso. Será que nós conhecemos esse amor para que nós possamos amar as pessoas assim? Amar o perdido e amar o chamado desviado, aquele que estava no caminho e foi dar uma passeada lá. Qual que é o problema? Esse jovem errou, e eu também erro, e você também erra. E quando nós erramos, nós somos tratados por Deus dessa forma. E agora nós vamos apontar o dedo e falar assim: você não presta, você é um imundo, você é um sujo, você é um ingrato. Meu irmão, se nós não conhecermos o amor de Deus, nós vamos tratar as pessoas dessa forma. Se você não conhecer o amor de Deus, se eu não conhecer o amor de Deus, o dia que eu sair, que eu me afastar de Deus, eu vou ter medo de voltar para a casa do Pai, porque eu vou ter medo da reação que Ele vai ter diante de mim. Né, Alexandre, aquele de vestir de zebra? Eu vou ter medo, porque se eu voltar para a casa do Pai, se eu voltar, eu vou ser exposto. Será que você e eu, nós conhecemos o amor desse Deus? Você que está assistindo, você conhece o amor desse Deus? Você conhece Deus dessa forma? Será que você e eu conhecemos Deus dessa forma? Porque senão nós não vamos tratar pessoas segundo a graça, segundo o amor de Deus, mas nós seremos os próprios juízes. Nós vamos tratar as pessoas segundo a lei de Moisés. E você vai ver a lei de Moisés aqui. A Bíblia diz que quando esse filho voltou, o pai abraçou e beijou, e o filho falou assim: pai, eu pequei diante de você. Pai, eu fiz coisa errada. Pai, eu desobedeci. Qual foi a reação do pai? Olha o verso 20. Depois da confissão do filho, depois do filho ter falado: eu não sou ninguém, pai, me trata como um dos teus trabalhadores, eu não presto, quem sou eu? O pai falou assim, disse aos seus servos: traz depressa a melhor roupa, põe um anel no dedo dele, põe sandália no pé dele, vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma festa, porque o meu filho voltou para casa. O meu filho voltou, ele estava perdido, ele voltou. Ele voltou para os meus braços, ele voltou para a minha casa. Irmãos, será que nós conhecemos esse Deus? Porque todas as vezes que você e eu nós erramos e pecamos e desobedecemos, todas as vezes que nós nos afastamos da presença de Deus, porque nós queremos, é dessa forma que Deus espera você e a mim, os braços abertos. Eu estou doidinho para te abraçar de novo, mas eu errei, eu estou andando para o teu erro. O que importa é que você voltou. Meu irmão, nós precisamos conhecer esse Deus. Aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, segundo a lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada.
ela tem que morrer por causa do pecado dela. Mas Jesus, ele veio para morrer pelo meu pecado e o pecado dela, e o pecado de toda a raça humana, para que nós não fôssemos apedrejados, para que nós fôssemos justificados, inocentados pela morte de Jesus. Você e eu, nós precisamos conhecer o amor de Deus, que Deus falou assim, ó, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E eles começaram a largar as pedras, essa mulher chega para Jesus e fala assim, Jesus fala para ela assim, cadê os teus acusadores? Ela falou assim, não tem ninguém. Jesus falou assim, ó, nem eu vou te acusar. Meu irmão, será que nós temos sido acusadores? Será que nós trataríamos esse nosso irmão, que estava lá fora e agora voltou, como esse irmão aqui tratou ele, tratou o pai e achou que você vai entender com a forma que ele tratou? Meu irmão, eu tô atrás do perdido. Você está atrás de quem? Do bonzinho? Você está atrás do corretinho? Então você está errado, porque Jesus veio nessa terra para servir e não para ser servido. O ímpio que precisa ser servido, o ímpio precisa do amor de Deus, a pessoa que não conhece Deus, ela precisa do amor de Deus, porque se ela não conhecer o amor de Deus, ela não vai ser salva por Ele. Se nós pregarmos religião para as pessoas, se nós pregarmos doutrinas para as pessoas, essas pessoas não vão conhecer o amor de Deus. Esse jovem volta para casa e é recebido dessa forma. Quando você peca, quando eu peco, você acha que Deus nos recebe de qual forma? Deus me marcou esses dias, deve ter umas 2, 3 semanas, ele falou assim, todas as vezes que você peca, eu te pego em flagrante. Amém? Você acha que quando você faz coisa errada, Deus não vê? Quando eu faço coisa errada, você talvez não veja, a minha esposa talvez não veja, minha família talvez não veja, o vizinho não veja, a polícia não veja, mas Ele sempre vê, e Ele me pega no flagra, e quem é pego em flagrante tem que ir para a cadeia, e quando Ele me pega no flagra, eu simplesmente recebo o perdão dEle. Irmão, aprende uma coisa, esse filho, ele se arrependeu. E o pai o amou. Ele chegou para o pai e falou assim, pai, eu errei. Não existe um versículo falando assim, não, então porque você se arrependeu, porque você confessou o seu pecado, porque você... Não. As pessoas têm entendido, sabe, o arrependimento tem ficado, para a pessoa, tem sido uma obra na vida das pessoas. Deixa eu te explicar isso, porque Deus tem me ensinado a respeito disso. Não, eu vou receber o perdão porque eu me arrependi, meu irmão. Em primeiro lugar, não tem nada a ver com o seu arrependimento. Em primeiro lugar, tem a ver com o amor de Jesus por você. Porque se as pessoas não conhecerem o amor de Jesus, elas podem se arrepender, mas não vai mudar em nada. Não é o meu arrependimento que me leva, que me traz o perdão. É o amor de Deus pela minha vida que me traz o perdão. E por eu conhecer o amor de Deus, eu chego diante dele e falo, pai, errei. Mas não é porque eu me arrependi que ele me perdoa, é porque ele me ama. Você consegue fazer essa diferença? Porque as pessoas têm se apoiado nisso. Eu me arrependi. Teu arrependimento sem o amor de Deus não vale nada. O meu arrependimento sem o amor de Deus não vale nada. Por que tem pessoas que se arrependem, mas não nascem de novo? Porque elas não conhecem o amor de Deus. Sente remorso, sente tristeza. Puxa, a vida não devia ter feito nada disso. Eu quero que você seja uma pessoa 100% dependente do amor de Deus. Eu quero que você seja 100%, que você viva 100% por meio de Jesus. Porque até quando é por causa dele. Quando você ora é por causa dele. Quando ele te perdoa é por causa dele. Quando você foi salvo foi por causa dele. Meu irmão, tudo partiu dele. Tudo, a ação, toda ação gera uma reação. Toda ação foi feita por ele. E tem pessoas batendo no peito, porque eu não faço, porque eu sou isso e porque eu sou aquilo. Você e eu somos nada sem o amor dele. Porque a pessoa mais correta na face dessa terra, sem o amor de Deus, ela vai para o inferno.
E a pessoa mais imperfeita na face da terra, como o ladrão que morreu na cruz, só por ele ter olhado e falado: Jesus, lembra de mim quando vieres no teu reino. Ele falou assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não são as minhas obras que me salvam, não é o meu arrependimento que muda a minha vida. O que muda a minha vida é a consciência do amor de Deus por mim. Paulo, esses dias Deus me mostrou isso de uma forma tão clara. Gálatas 2:20, Paulo fala assim, ó: logo eu estou crucificado em Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ponto e vírgula. E esse viver que vivo na carne, esse viver natural, eu vivo pela fé no Filho de Deus. E ele explica quem que é o Filho de Deus para ele. O Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Você tem consciência do amor de Deus? Você sabe quem que é o Filho de Deus? Esse jovem que não sabia do amor do pai. Ele chegou lá e falou assim: pai, me trata como um dos teus trabalhadores. Ele falou assim: cara, você é filho. Como é que eu trato o filho como um servo? Não tem jeito. Tem pessoas que têm servido a Deus por medo. Tem pessoas que têm servido a Deus porque, nossa, se eu não servir a Deus, Deus vai ficar bravo comigo. Meu irmão, aprenda uma coisa: a partir do momento que você nasce de novo, que você nasce de Cristo, e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando eu criei em Jesus, há 15 anos atrás, eu nasci de novo. A minha natureza foi mudada. O meu pecado foi pago. Eu aceitei aquele dia. Eu aceitei o valor, a substituição de Jesus na cruz por mim. E naquele dia eu fui perdoado. Naquele dia eu fui salvo. Naquele dia eu nasci de novo. Eu me tornei uma nova criatura, ou seja, filho. E de lá para cá eu continuei errando. De lá para cá eu peguei algumas heranças que Deus me deu. E eu gastei, eu fiz coisa errada. E todas as vezes que eu volto diante do meu pai, eu o encontro dessa forma, me amando, me perdoando. Não porque eu mereço e muito menos porque eu pedi. Porque Ele me ama. Simplesmente porque Ele me ama. E você precisa entender isso. Porque a salvação, a graça, o amor de Deus não tem nada a ver comigo. O perdão não tem nada a ver comigo. Tem a ver com o amor dele por mim. É por meio dele. É do jeito dele. E esse jovem volta para casa, fala: pai, me trata como um dos teus trabalhadores. Não tem jeito. João 15:15 está escrito assim. Jesus fala assim, ó, falando para os discípulos: eu já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu tenho chamado vocês de amigo, porque tudo que meu pai tem falado para mim, eu compartilho, eu reparto com vocês. Meu irmão, põe uma coisa na tua cabeça: você não é servo de Deus. Eu não sou um servo de Deus. Em primeiro lugar, eu sou um filho de Deus. Eu escolhi servi-lo. Ele me chamou: você quer? Quero. Mas Ele nunca vai me tratar como um servo. Ele sempre vai me tratar como um filho. Você precisa ter isso muito claro na sua mente. Porque senão o dia que você errar, talvez hoje ainda, pastor, irmão, nós erramos. O sangue de Jesus foi disponibilizado para você e para mim, porque Ele sabia que nós erraríamos. Sempre nós erramos. Infelizmente, nós erramos. E aí o que Deus fez? Ele disponibilizou o amor dele, a graça dele, a salvação dele, o perdão dele, para que todas as vezes que eu errar, eu chegue diante dele não como um servo, não como um trabalhador. Deus, aqui está na sua presença, ou o pastor que fez o culto hoje à noite, Deus está assim, não é nada disso. Se eu chegar lá e falar assim: pai, igual eu sempre lembro disso, hein, Léo? Deus zebra. Pai, errei. Ele fala. Aí você pode estar pensando assim, ó, lá no Sal da Terra, o pastor Marcelo fala que pode pecar à vontade, que Deus não está nem aí. Não é nada disso que eu estou falando. Não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando uma verdade absoluta, que você e eu, nós erramos. A Bíblia tem um versículo lá em João que fala assim: aquele que diz que não peca é mentiroso. Nós erramos. Eu quero que você tenha consciência, que você saiba como se aproximar diante do teu pai, quando você errar. Como, pastor? Do jeito que você está, do jeito que você é, sem formalizar nada, sem formular uma estratégia, deixa eu fazer. Não, ele foi andando e o pai veio correndo. Vamos continuar para a gente ver o filho, o outro filho. Verso 25 diz: ora, o filho mais velho estivera no campo,
E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou: veio teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai. Olha as palavras desse filho. Ele não era filho, ele era um servo, ele era um trabalhador. Pai, há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Será que você está vivendo com Deus dessa forma, debaixo de uma lei? Não vivendo como filho na graça, mas vivendo como um servo, um trabalhador, debaixo de uma lei. Há tantos anos que eu te sirvo, servo, trabalhador, sem jamais transgredir uma ordem tua, lei. E você nunca me deu, como eu falo, nunca me deu um gato seco para eu fazer um churrasco, para eu me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, não é meu irmão, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Meu irmão, como nós temos visto as pessoas? Esse teu filho? E como que nós temos nos visto? Eu sou um cara correto, eu sou um cara direito, eu sou um cara que, tudo que eu faço está direitinho, pode olhar para a minha vida que está tudo direitinho. Eu não sou 100% correto. Você não é 100% correto. Você e eu, nós não somos gabarito para ninguém. Se formos para tratar com lei e com retidão, ele é o modelo, ele é o gabarito, ele é o exemplo. E aí a corda aperta para o nosso lado. A questão é que quando nós não erramos, nós tratamos as pessoas de acordo com o que nós não fazemos mais. Porque naquilo que nós erramos ainda, nós não temos a cara de pau ou a hipocrisia de apontar o dedo para ninguém. Mas naquilo que o Deus, no amor dele, na graça dele, no perdão dele, no nome dele, já me libertou, eu estou com o dedinho nervoso. Ó. Você já imaginou se Deus fosse nos tratar assim? Lá em Lucas 6 está escrito assim, perdoai para que sejais perdoados. Não condeneis e não sereis condenados. Não julgueis e não sereis julgados. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos julgarão também. Vos medirão também. Medida sacudida, recalcada e transbordante. Vos medirão. Como que você tem medido as pessoas? Como que você tem tratado as pessoas? Porque do jeito que eu trato as pessoas, eu vou ser tratado. Do jeito que eu julgo as pessoas, eu vou ser julgado. Se eu estiver condenando, então o meu amor por você não valeu nada? O que eu fiz por você na cruz não valeu de nada? Beleza. Então nós vamos ter uma conversinha nós dois. Você é de quem hoje? Você é da graça ou você é da lei? Você é o certinho, o corretinho, que anda servindo a Deus? Ou você é aquele apaixonado por Jesus, que aceitou o amor dele por você, que amou você e a mim do jeito que nós estávamos, do jeito que nós éramos, e está sempre de braços abertos esperando que nós vivamos perto dele, na presença dele, na casa dele, segundo a palavra dele, vivendo no caminho dele. Quem é você? Quem sou eu? Talvez você que está aí nos assistindo hoje, você tenha medo de Deus, porque você não é tão correto assim, você não é tão certinho assim. E Deus ama mais Ele ama os errados. Jesus um dia chegou e falou assim, os discípulos, os fariseus, os da lei, falou assim para ele, mas você come com pecadores, você come com publicanos, você come com quem não presta. Ele falou assim, os sãos não precisam de médicos, só os doentes. E infelizmente tem um monte de doente achando que está são. Porque eles olham para eles e acham que são, eu nunca transgredi uma ordem do Senhor. Eu nunca matei, nunca roubei. Bate no peito, eu dou a minha oferta, eu dou a minha contribuição, eu faço isso, faço aquilo. Eu sou casado direitinho, eu não tenho vício nenhum. Tem só um pecadinho na tua vida. Você não ama Deus. Você não conhece Deus. O pai termina dizendo assim, então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo.
tudo o que é meu é teu. Você conhece Deus assim? O amor dele é para você, a paz dele é para você, a saúde dele é para você, o recurso dele é para você. E se você for atrás disso, é tudo graça. Não é porque merece, não é porque é servo, não é porque é mérito. Pois conheceis a graça de que Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Foi por causa de você. Jesus morreu na cruz por causa de você. Jesus, sendo rico, ele se empobreceu para te enriquecer. É graça, não é mérito não. Não, mas eu trago a minha oferta. A minha oferta, sem conhecer a graça de Jesus, não vale nada. O meu batismo, sem conhecer o amor de Deus, não vale nada. Amém? A pé, e a pé daqui na Aparecida, e a pé daqui na Lua, e a pé daqui na onde for, não vale nada, se não for o amor de Jesus por você, se não for a graça de Jesus por você. O céu é para você. Ele pagou o preço mais alto do mundo. Esses dias Deus falou uma coisa comigo que eu não vou pregar, eu quero só te falar. Ele falou assim, sabe o que mais custou para o meu filho? Terminar a obra? O projeto que eu coloquei nas mãos dele, eu falei, não. Deus falou assim para mim, ele tinha todo o poder, toda a autoridade e todo o direito de falar não. Mas ele falou sim. Quantas vezes você e eu, se nós tivéssemos 1 milímetro de autoridade que Deus nos deu para destruir uma vida, a gente já não tinha feito isso? Você já teve vontade de mandar alguém para o inferno? Eu já. Que lá não presta, que lá não... Jesus tinha essa autoridade. E ele falou, não. Não. O que você tem feito com os seus direitos? O que você tem feito com a herança dele? O que você tem feito com aquilo que ele te deu? Viva com ele. Viva na presença dele. Ame-o. Tudo que é dele é teu. Tudo que é dele é teu. Vamos entrar nesse lugar da graça. Não é porque eu mereço, é porque eu nasci. Meu irmão, eu tenho herança do meu pai e da minha mãe, não é porque eu mereço, não. É porque eu nasci deles. Eu tenho herança. Você tem herança do seu pai e da sua mãe, não é porque você merece, não, é porque você nasceu dele. Tudo que é do meu pai é meu. Só que eu não vou tomar nada. Eu não quero nada à força. Só para fechar. A herança do meu pai vai vir para mim quando ele morrer. Se Jesus não voltar nos próximos, deixa eu ver, meu pai está com 73, pai? Se Jesus não voltar nos próximos 27 anos, meu pai vai falecer. E aí, meu pai e minha mãe. E aí, eu e meu irmão, nós teremos direito à herança. Porque os meus pais faleceram. Deixa eu te dar uma notícia. Jesus já morreu. O testamento já foi lido. Por isso que nós vivemos no Novo Testamento. Vivemos no tempo da graça e da verdade. Morreu, ressuscitou, está vivo. Mas ele já cumpriu. Ele já fez o que ele tinha que fazer. Agora é direito seu. Por isso que ele falou, tudo que é meu é teu. Tudo que eu fiz por você. Quantos pais não vivem pelos filhos e para os filhos? Não é assim que funciona? O pai constrói por causa do filho. O pai faz por causa do filho. Tudo que é do pai, o pai está construindo para o filho. Jesus, ele fez isso. Tudo que ele fez por causa de você e por causa de mim. Pastor, o que eu preciso fazer? Eu preciso crer. Eu preciso viver por meio dele. Eu preciso conhecer. Meu irmão, se você não conheceu o novo, se você não conheceu o seu testamento, como é que você vai desfrutar daquilo que foi deixado como herança para você? Você e eu, nós precisamos. Tem um versículo aqui em Hebreus, que se não existir a morte do testador, o testamento ele não é válido. Olha o que está escrito aqui. Hebreus capítulo 9, verso 16, porque onde há
testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado em caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. O testador já morreu, Jesus. O preço já foi pago. Agora é disponibilizado gratuitamente para você. Quando um testamento ele é lido, nenhum daqueles que está rolado no testamento, eles estão ali, eles precisam fazer algo para receber, para tomar posse daquilo. Se eles estão inseridos no testamento, eles têm direito de viver aquilo ali. Eu quero que você saiba que você tem direito diante de Deus. O direito ao amor dele, à graça dele, à salvação dele, ao perdão dele. Então não suplique, não mendigue aquilo que é direito seu. Mas de um outro lado, também não menospreze. Também não trata de qualquer jeito. Então eu posso pecar, porque quando eu pecar, Deus me perdoa. Você não conhece Deus. Porque quando peca, dá um jeito ruim. Você fala, caramba, não devia ter feito isso. A gente às vezes fica até meio sem jeito. Mas eu não quero que você fique sem jeito para chegar na casa do teu pai. Eu não quero que você fique com vergonha de chegar diante do pai. Porque o pai ama. O pai entende. O pai perdoa. O pai releva. Sabe o que significa a palavra perdoar? Não levar em conta. Você acha que Deus, se Deus fosse levar em conta os meus pecados, se Ele fosse colocar na minha conta, não tem dinheiro para pagar não, moço. Mas o sangue de Jesus perdoa os meus pecados. Perdoa a minha vida. Eu queria que você se colocasse em pé, fechasse os seus olhos. Como é que está a tua vida com Deus? Receba hoje do perdão dEle, da graça dEle. Deixa o amor de Deus tocar a sua vida. Deixa a misericórdia do Senhor te alcançar. Não tenha vergonha do Pai. Não tenha medo do Pai. Ele te ama. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quem é você? Aonde você está? Você quer voltar para Deus? Você quer falar com Deus? Deus, meu irmão, Deus te ama. Jesus, Ele te ama. Ele morreu naquela cruz por você. Volte-se para o Senhor. Reconcilie-se com o Senhor.
Não tenha medo do Senhor. Ele te ama, Ele te perdoa, Ele te quer de volta. Volta, volta, volta. Você que está aí na sua casa, você quer voltar para Deus? Fala com Deus: Deus, eu quero você de volta. Você me aceita? É claro que eu te aceito. Eu não vejo a hora de você voltar. Eu estou toda tarde te esperando. Eu estou toda manhã te esperando. Eu passo o dia inteiro esperando você voltar, para eu poder te abraçar, para eu poder te beijar, para eu te colocar de novo numa posição de filho, posição que para mim você nunca deixou de ser. As pessoas podem querer te tratar como um servo, as pessoas podem não te reconhecer, mas você é o meu filho, e meu filho tem anel de autoridade, meu filho tem sandália, porque quem é filho anda calçado. Meu filho tem roupa limpa, meu filho come, meu filho se farta, meu filho vive comigo. Volte hoje para o Senhor. Tome uma decisão hoje. Eu não vou viver mais longe, eu não vou viver mais afastado, eu vou viver perto da casa do meu Pai, eu vou viver dentro da casa do meu Pai, eu vou viver na presença do meu Pai. Eu quero ser cuidado pelo meu Pai, eu quero ser amado pelo meu Pai. Oh, meu irmão, é a melhor coisa que existe, é você saber disso, que Ele te ama, que você tem um Deus que se tornou um Pai para você, e Ele fez tudo, e Ele continua fazendo tudo que é possível. Oh, meu Pai, oh, Jesus, muito obrigado, Jesus, por ser esse caminho de volta para a casa do Pai. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. A Bíblia diz que Deus nos perdoou através de Jesus. Faça essa caminhada no nome de Jesus, por meio de Jesus. Aceite Jesus, creia em Jesus. Ele é o seu perdão, Ele é o amor de Deus, Ele é a reconciliação. Oh, aquilo que Adão perdeu, a Bíblia diz que Adão perdeu as boas relações com o Pai, com Deus, e Jesus veio para nos reconciliar com Deus. A palavra reconciliar é restaurar as boas relações que se perderam. É por meio de Jesus e através de Jesus. Por isso não tem nada a ver com você nem comigo. Volte-se hoje, reconcilie-se hoje, assuma uma postura hoje de viver perto dEle, na presença dEle, na casa dEle. Espírito Santo de Deus, só o Senhor para completar, só o Senhor para fazer, nos convencer disso. Espírito Santo, Espírito Santo, aleluia, 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 Jesus. Volte-se, volte-se, reconcilie, volte-se, dobre-se diante dEle, renda-se a Ele. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Espírito Santo, Espírito Santo, aleluia, Senhor, aleluia, Jesus, aleluia, Senhor, aleluia, Jesus, aleluia, Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Amém? Aqueles que você vê que está longe, ama eles, fala do amor de Deus para eles, fala que Deus os ama, que Deus os quer de volta, sem explicação. Mas eu errei, tá bom, eu pequei, tá bom, o que importa é que você voltou. Amém? Glória a Deus. Tem umas criancinhas para serem apresentadas hoje. É uma turma, né?
as famílias, os que foram convidados, Rafaela e Lucas, o bebê Giovana. A Dani, cadê? Eu vi a Dani ali, cadê a Dani? Vem cá o Rafael e o Gabriel, e a Flávia e o Paulo com a Kiara. Vem aqui os que foram convidados, os familiares, sobe todo mundo aqui. O que nós vamos fazer agora é o que foi feito com Jesus. Jesus ele foi apresentado, Jesus não foi batizado quando ele era criança. Jesus foi apresentado. Porque o batismo não é para uma criança que não entende. O batismo é para aquele que crê. Então, para você que está aqui hoje, para você que está nos assistindo aí, subam, por favor. Pode vir para pertinho aqui. Cadê os meninos? Aí estão lá. Pensei que era esse menino, não, professor. Tô brincando. Jesus, ele foi apresentado. Ele foi consagrado. Ele foi confiado a Deus. Não que ele precisava, mas, como diz, para cumprir um ritual. E o batismo é para aquele que crê. Então essas crianças que estão aqui, em nome de Jesus, elas, quando elas chegarem na sua idade, dos seus 10, 12, 13, 14 anos, elas vão crer em Jesus. Rafael e Gabriel. Aí sim elas vão falar assim, eu quero Jesus na minha vida. Se você está aqui hoje e você quer Jesus na sua vida, não só de boca, é igual eu falo de casamento. Eu amei a minha esposa de tal maneira que eu entreguei minha vida para ela. E ela me amou de tal maneira que ela entregou a vida dela para mim. Sabe aqueles namorados? Quanto tempo você namora? Faz 37 anos, mas não vai casar não, ainda não tenho certeza. Meu irmão, eu tenho certeza que isso daí não vai dar certo não. Larga a mão disso. Tem gente que eu amo Jesus, eu gosto de Jesus, eu gosto da palavra, meu irmão. Jesus ele quer saber se você o ama a ponto de se entregar para Ele. Porque Ele te amou a ponto de se entregar por você e para você. É o Deus de Paulo, é o Jesus de Paulo. O Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Para mim não tem nada mais precioso do que a entrega de Jesus por mim e para mim. Então se você está aqui nessa noite, se você já passou dos seus 12, 13 anos e você entende o que eu estou te falando, a água já está quente, já está tudo preparado aqui atrás, para você se entregar para Jesus hoje. Não é para mim, não é se tornar membro de Sal da Terra, é se tornar um filho de Deus, é se entregar para Ele de verdade. O que os pais vão fazer hoje com os seus filhos, porque a autoridade dos filhos está sobre a vida dos pais, e eles na autoridade deles, eles estão fazendo o que? Eles vão entregar os filhos deles para Deus. E quando chegar o tempo, eles mesmos vão se entregar para o Senhor. Não é verdade? Não é assim? Vocês não estão fazendo com esse entendimento? Pastor não era não, mas agora é. Né? É desse jeito. Depois vai chegar o tempo. Não decorei. Rafael, Gabriel, Giovana e Kiara. Vai chegar o tempo deles. Eles mesmos falaram assim, eu quero Jesus na minha vida. Eu vou entregar minha vida para Jesus. Agora não é mais por aquilo que os meus pais me falaram, não é mais por uma decisão dos meus pais, é por causa de mim. Eu quero isso para a minha vida. Amém? Então eu queria que a igreja se colocasse de pé, estendesse as mãos aqui e concordasse comigo em oração. Que a partir de hoje, o Rafael e o Gabriel serão cuidados e guardados pelo Senhor. Senhor, nós devolvemos essas crianças ao Senhor. Nós confiamos essas vidas nas Tuas mãos, Pai. E eu abençoo a vida deles, meu Deus, com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua salvação,
com a tua saúde, meu Deus, com a tua capacidade, com a tua inteligência. Em nome de Jesus, Rafael e Gabriel, vocês serão crianças, jovens e homens segundo o coração de Deus. E vão dar muita alegria para os pais e muita alegria para o pai. Em nome de Jesus, Giovana, eu abençoo a sua vida. Com o amor de Deus, com a graça de Deus, com a saúde de Deus. E que todos os dias da sua vida, você vai ser uma filha do Senhor. E vai chegar o tempo de você mesmo se render a Jesus Cristo, porque Ele te ama. Que a saúde, a graça, o amor de Jesus seja sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Kiara. E você. Coisa bonita. Dá uma mãozinha para mim. Eu abençoo a sua vida. Com o amor de Deus, com a graça de Deus. Eu consagro a sua vida a Jesus. E você vai continuar sendo essa menina linda, especial, aos olhos dos seus pais e aos olhos de Deus. E você será uma serva, uma mulher, segundo o coração de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém? Pode aplaudir suas filhas, seus irmãos. E eles ganham uma Bíblia. O pastor também não sabe ler, então por isso o pai vai ensinar as crianças. A palavra de Deus fala, ensina o caminho para a criança enquanto ela é pequena. E quando ela crescer, ela não vai desviar dele. Amém? Qual o caminho? O caminho da igreja sal da terra. Jesus é o caminho. Ensina ela quem é Jesus. Ensina sua filha quem é Jesus. O dia que tiver necessidade, o dia que passar um aperto, ela vai voltar para casa. Ela vai buscar o pai. Ela vai falar assim, pai. E o pai vai falar assim, eu te amo. Eu te quero. Você é minha. Amém? A respeito de oferta, de contribuição, você é livre. A palavra de Deus diz, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Não por necessidade, nem por tristeza. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. É o que eu tenho falado. A liberdade que Deus nos dá, não é para qualquer coisa. Deus, Ele te amou de tal maneira que Ele deu Jesus. Jesus foi o melhor de Deus. A minha oferta, ela é uma expressão de adoração. A minha oferta é uma expressão de gratidão. Pastor, para que é oferta aqui no Sal da Terra? Para que a igreja continue funcionando, para que o evangelho continue sendo pregado. E para você, aquele que planta, colhe. Amém? Com alegria. Então você é livre para isso. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sempre. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Coloque-se de pé. Levante as suas mãos se você puder. E adore esse Deus fiel, que te amou de tal maneira que Ele deu Jesus. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Mais uma vez, igreja. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos e nós te agradecemos, Jesus, por causa da tua fidelidade em nossas vidas, porque o Senhor é um Deus imutável, o Senhor não muda e o Senhor não pode ser mudado por nada nem por ninguém. Nós te louvamos porque o Senhor nos ama e o Senhor nos ama até o fim. A tua fidelidade em relação à tua palavra,
A tua palavra não volta vazia. Passarão céus e terra, mas as tuas palavras, elas permanecerão as mesmas sempre. Por isso você e eu, meu irmão, nós podemos confiar nesse Deus. Nós podemos crer nesse Deus. E podemos receber dos benefícios da fidelidade do Senhor em relação à palavra dele. Espírito Santo, nós te louvamos por essa noite. Te agradecemos por nos levar a esse amor de Deus, a essa graça de Jesus, para que nós nunca mais tenhamos medo de Deus, mas sempre saibamos que Ele nos ama, que Ele sempre nos acolhe, Ele sempre nos recebe. Meu irmão, que você tenha a melhor semana da sua vida, que você seja um homem, uma mulher, sabe, vitoriosos no Senhor, que vocês sejam satisfeitos no Senhor, que o amor de Deus, a graça de Jesus seja cada dia mais abundante sobre a vida de cada um de vocês, e que por onde quer que vocês andem, por onde quer que vocês estejam, que o amor de Deus seja presente no coração e na mente de vocês, que o amor de Deus seja presente nos lábios de vocês, que o amor de Deus seja presente no olhar de vocês, para que possamos olhar, tocar as pessoas, falar com as pessoas, como se fosse o próprio Jesus falando com elas. E por isso eu te dou todo louvor, Senhor, por essa alegria que o Senhor nos dá, de vivermos segundo a Tua palavra, no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Amém, e amém, e amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus pela sua vida. Se você vai se batizar, corre aqui para frente. Se você quer uma oração, vem aqui que nós vamos orar por você. No mais, como eu disse, uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana de paz, de alegria, uma semana do amor de Deus. Uma semana do amor de Deus. Gratidão a Deus. Amém? Se você quiser, vai embora. Deus te abençoe em nome de Jesus.